Tá batendo o desespero em Sérgio Moro e agora ele vai usar a Polícia Federal, todo o aparato da Polícia Federal, para tentar prender o Lula novamente o mais rápido possível. É bom o Lula ficar esperto, é bom os advogados do Lula ficarem espertos e todos nós também para denunciar isso antes que aconteça, porque agora a Polícia Federal vai atrás do Lula. Tentaram prender o Lulinha, não deu certo. Agora vão atrás do Lula. Já vou falar disso, mas antes, se você é Lula livre, se você sempre foi Lula livre, Lula inocente, se inscreve no canal. É de graça. Não demora nem um segundo. Você, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica no botão e você está inscrito. E aí você ajuda aqui essa luta contra o desgoverno Bolsonaro e a favor de Lula inocente, Lula livre, Lula 2022 e tudo mais. Então, se inscreve. Um segundinho e você ajuda muito, mas muito mesmo. Ajuda maior do que você imagina. Se inscreve. Agora vamos falar do Sérgio Moro. Sérgio Moro, não ele, mas a Polícia Federal, que é comandada pelo Sérgio Moro, está tentando fechar a delação premiada do Sérgio Cabral. Só que tem um problema aí. O Sérgio Cabral, ele foi apontado pela Lava Jato como chefe da quadrilha que saqueou o Rio de Janeiro. E o Sérgio Cabral, nesse acordo de delação premiada, ele vai devolver 380 milhões de reais que ele diz ter recebido em propina. Então 380 milhões é o que ele admite que recebeu, que ele vai devolver. Fora o que ele não admite. Ok, a delação premiada do Sérgio Cabral tem um problema. A lei de delação premiada diz o quê? Você faz a delação, você é um criminoso, você faz a delação para delatar outro criminoso que está acima de você ou no mesmo nível de você na hierarquia do crime. O chefe da organização não pode delatar ninguém, porque ele é o chefe. Quem que ele vai delatar? Os funcionários? Não, os funcionários é quem delataram ele. Então, não faz sentido nenhum diminuir a pena e dar benefícios ao chefe da organização criminosa, apenas aos subordinados, que assim vai chegando no chefe. É por isso que existe a lei da delação premiada. Você pega, vou dar um exemplo de tráfico de drogas que não é usado no Brasil, é usado muito nos Estados Unidos, mas no Brasil não, por algum motivo. Você pega o moleque que está vendendo cocaína ali na rua, fala para ele, ó, faz a delação premiada, você não vai ficar tanto tempo preso por tráfico, você delata quem te deu essa cocaína. Pega esse outro, fala quem te deu essa cocaína, como é que é o crime. E aí você vai até chegar no chefe da organização criminosa, no traficante mor. E o que acontece? O que acontece é que o Sérgio Cabral, nesse caso, não tem nada a ver com drogas, mas é uma organização criminosa, ele é o grande chefe. Quem que ele pode delatar? Ele só pode delatar alguém que está acima dele. Quem estaria acima de Sérgio Cabral na visão da Polícia Federal de Sérgio Moro? Lula. Só há o Lula. Não há ninguém mais no Rio de Janeiro. Ele não pode delatar o Pezão, porque o Pezão já foi delatado. Ele não pode delatar o Garotinho, porque o Garotinho já foi delatado inúmeras vezes. Ele não pode delatar ninguém mais. A única pessoa que ele pode delatar, que estava acima do cargo de governador, era o presidente, que é o Lula. E agora, a delação premiada do Cabral foi fechada e assinada pela Polícia Federal. O Ministério Público, ou seja, os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro foram contra. A Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele é contra, todo mundo é contra. A Polícia Federal de Sérgio Moro está querendo essa delação do Cabral. Por quê? Porque eles querem chegar no Lula. A Polícia Federal, faz poucas semanas, eles pediram a prisão do Lulinha. E veja bem, o Lulinha já tinha sido inocentado pela Polícia Federal. Dá um Google. A Polícia Federal, em 2016, eles fizeram uma devassa nas contas do filho do Lula, investigaram 10 anos das contas do filho do Lula e concluíram que ele é inocente, que não tinha nada errado nas contas dele, que não tinha nenhum dinheiro ilícito, nada errado. As únicas coisas que poderiam ser indício, a Polícia Federal falou, não, isso já foi tudo explicado. A Polícia Federal e a Polícia Federal de Curitiba, a pedido do Sérgio Moro, que era então juiz. Aí fica difícil. Mesmo assim, o Sérgio Moro, agora chefe da Polícia Federal, eles pediram a prisão do filho do Lula. E a juíza não deixou. A juíza falou, não é para prender, porque já foi inocentado, não tem o que fazer. Mas fizeram uma operação midiática para dar manchete na Globo e tudo mais. Ok, o nível de desespero do Sérgio Moro vai subindo. Por quê? Não conseguiu prender o Lulinha. O Lula está livre. E aí, hoje o Marcelo Odebrecht deu entrevista na Globo. O Marcelo Odebrecht, ele disse que a Lava Jato ajudou sim a quebrar as empresas dele, corroborou com a versão do Dias Toffoli, com que o Dias Toffoli disse ontem, que é verdade,
que a Lava Jato quebrou as empreiteiras no Brasil e abriu esse mercado trilionário para o capital estrangeiro. Mas mais do que isso, o Odebrecht ele inocentou o Lula. Perguntaram do Odebrecht, eu imagino o desespero também do repórter da Globo, perguntando para o Odebrecht. Perguntou para ele sobre as palestras. Tem um processo lá em Curitiba, desses bandidos de Curitiba contra o Lula, sobre as palestras que ele dava para o Odebrecht. Perguntaram, era benéfico trazer o Lula? Ele falou, era muito, mas muito benéfico, porque o Lula é respeitado no mundo inteiro. A Odebrecht contratava o Lula para uma palestra em outro país, ia lá e o Lula falava e todo mundo falava, caramba, essa empresa tem o Lula falando por eles. Então, eles são importantes, vamos fechar negócio com essa empresa. E o Lula era ex-presidente, ele é um cidadão comum, ele pode ser contratado por quem ele quiser, na hora que ele quiser, ele pode dar palestra para quem ele quiser, pagando, o problema é dele. E a Odebrecht falou, era ótimo o Lula, dava um ar de respeito para a empresa muito grande, a gente fechava negócios. E ele inocenta o Lula de novo, ele fala assim, o difícil é que o Lula, ele nessas palestras, ele queria vender o Brasil. Ele vendia os negócios do Brasil, falava invistam nas empresas brasileiras. E como nós da Odebrecht pagávamos o Lula, a gente queria que ele falasse da Odebrecht, puxasse a sardinha para o nosso lado. E o Lula não, ele falava invistam no Brasil, amplamente. Então a gente tinha que falar com pessoas em torno do Lula, para que eles falassem com o Lula, porque falar com o Lula diretamente é impossível, porque o Lula é teimoso. O Lula é muito teimoso. E as pessoas em torno do Lula tinham que falar, puxa a sardinha para o Odebrecht. Mesmo assim ele não fazia, mas era benéfico, porque nesses países a Odebrecht conseguia fechar negócios, porque tinha a figura do Lula respeitado lá dando palestra. Então ele inocenta o Lula. A denúncia da Lava Jato dizia que o Lula o Lula não dava palestra e recebia o dinheiro em forma de propina. Ou que ele até dava palestra, mas era superfaturada e era tudo propina. O que não faz sentido nenhum o dinheiro das palestras que o Lula era remunerado. Se for ver qualquer ex-presidente respeitado de qualquer país, o Lula recebia a mesma coisa, até menos que o Bill Clinton, por exemplo. E o Lula é muito, mas muito mais respeitado que o Bill Clinton. Então, estava ok na questão dos preços. Aí a Globo, o repórter da Globo pergunta naquele desespero, mas e quanto ao BNDES? Teve alguma corrupção no BNDES? E aí o Marcelo Odebrecht diz, não teve. Em todos os anos que eu estive lá, no governo Lula, governo Dilma, não teve nenhuma, assim, não que eu saiba, nunca ouvi falar de corrupção no BNDES. Então, aquela fake news que tanto o Globo, quanto o Bolsonaro, quanto o Sérgio Moro espalharam por anos e anos de que tinha uma tal da caixa preta do BNDES, que eles iam abrir a caixa de Pandora, que ali tinha toda a corrupção dos governos petistas que saquearam o BNDES. Tudo mentira. O Marcelo Odebrecht inocentou o Lula, a Dilma e todo o PT e toda a esquerda. Inocentou, falou, não, eu nunca fiquei sabendo de nada, nem precisava ter corrupção ali, não tinha nenhuma. E a segunda vez em uma semana que ele inocenta o Lula nesse caso do BNDES, e a segunda vez em poucos meses que ele inocenta o Lula no caso das palestras, faz uns 2, 3 meses, ele também inocentou o Lula no caso das palestras. E aí fica muito difícil para o Sérgio Moro, o nível de desespero dele vai aumentando, já deve estar aqui o desespero, falando como é que eu vou prender esse homem se todo mundo inocenta ele. O Lula foi inocentado faz 2 semanas daquele processo em Brasília que dizia que o Lula era chefe de organização criminosa. E aí, lembrem-se, o livro do Janot diz que logo depois que fizeram aquela denúncia, o PowerPoint do Triplex, o Dallagnol e os procuradores de Curitiba foram a Brasília e mandaram o Janot mudar a ordem dos processos, das investigações, para colocar o Lula na frente, porque eles precisavam, veja bem, eles precisavam que o Procurador-Geral da República, um procuradorzinho de primeira instância, precisava que o Procurador-Geral da República, que nesse nível, alguém desse nível, foi lá exigir que alguém desse nível, o mais importante procurador, mudasse a ordem de investigação para denunciar o Lula como chefe de quadrilha. Porque no PowerPoint eles colocavam vários pontos assim e o Lula no meio. Só que aquilo dizia que o Lula era chefe de quadrilha. Para ter o processo do Triplex, do sítio de Atibaia, das palestras, um outro do terreno do Instituto Lula, tinha que ter um processo no meio dizendo que o Lula era o chefe do quadrilhão. E fizeram o processo. Só que o Lula foi inocentado. A Justiça de Brasília inocentou o Lula e o juiz na decisão ainda deu uma bronca nos procuradores dizendo, não me venham com esse tipo de denúncia, porque não tem fato nenhum aqui, só tem ilações, ou seja, só tem
teorias da conspiração aqui baseadas em nada. Então não venham com isso, vocês estão fazendo a justiça perder tempo. Lula foi inocentado, aí cai tudo. Tudo cai por terra. O nível de desespero do Sérgio Moro vai subindo, subindo e subindo. E aí o Marcelo Odebrecht, no caso, na entrevista, voltando ao Odebrecht, quando perguntaram do BNDES, ele falou: a única coisa que eu ouvi falar foi que teve uma coisa com o PT e o Lula, com o governo de Angola, alguma linha de crédito que talvez fosse legal, e ele disse que ouviu falar, que ele ficou sabendo, ouviu falar. Só que a Vaza Jato, de alguns meses atrás, mostrou que o Deltan Dallagnol, o Pozzobon, Robertson Pozzobon, outro procurador, Monique Schecker, Laura Tesler, os procuradores da Lava Jato, ilegalmente, eles investigaram o Lula por essa denúncia. Ilegalmente por quê? Porque eles quebraram o sigilo fiscal e bancário da esposa do Lula, do sobrinho do Lula, que é quem estava ligado, segundo as denúncias que fazem, nesse negócio, e de todo mundo, para ver se tinha alguma coisa a ver com isso, com essa denúncia de que tinha alguma coisa do BNDES com o governo de Angola. E não encontraram nada. Então, eles investigam, mesmo quebrando a lei para investigar, investigando em segredo, porque quando alguém quebra o seu sigilo fiscal bancário, você fica sabendo. Só que se eles fazem em segredo, eles pediram direto para um funcionário da Receita os dados, ou seja, quebraram o sigilo fiscal e bancário sem que o réu ficasse sabendo, não é nem réu, sem que o investigado ficasse sabendo. E aí o que acontece? Não acharam nada, mesmo quebrando a lei, fazendo de tudo, usando todo o aparato judiciário, usando a Polícia Federal, a Receita Federal, tudo, não acharam nada. Então fica difícil, porque o filho do Lula foi inocentado pela PF, que investigou o filho do Lula a pedido do Moro em 2016. O sobrinho do Lula, nesse caso de Angola, que o Odebrecht disse que ouviu falar, ele nem sabe, ele não afirmou, falou, a única coisa que eu ouvi falar, assim, que pode ser, foi isso. Já foi inocentado pela própria Lava Jato quando investigaram ilegalmente. Aí o Lula é inocentado do caso de que ele seria chefe do quadrilhão. E aí o Lula solto, falando, e o Sérgio Moro, com desespero lá em cima, ele decide fechar a delação do Cabral contra a vontade da Lava Jato do Rio de Janeiro. Veja bem, o Cabral é do Rio de Janeiro. Se fosse em Curitiba, deixa nos comentários qual a sua opinião. O que você acha que os procuradores de Curitiba fariam? Eu tenho certeza que eles falam, faça a delação sim, mas antes troque para o advogado que é amiguinho, que é sócio da esposa do Moro, para nos dar uma parte do dinheiro, porque é isso que eles sempre faziam com quase todo mundo. Mas é isso, se fosse em Curitiba, teria fechado a delação com os procuradores, mas no Rio de Janeiro não. E para quem não lembra, quando começou a Vaza Jato, o Bretas ele deu uma alfinetada no Moro, ele falou, eu nunca tive conversas desse tipo com os procuradores aqui, nunca. Eu nunca fiquei conversando com um procurador fora dos autos. Então ele deu uma alfinetada no Moro dizendo, aqui no Rio de Janeiro não teve crime assim. Tanto é que foi a Lava Jato do Rio de Janeiro que prendeu o Dário Messer. O Dário Messer que pagava a propina, quem diz não sou eu, quem diz a Polícia Federal, para o Januário Paludo. E aí você vê como o Sérgio Moro ele tem controle da Polícia Federal, mas às vezes ele não controla tudo. Há membros na Polícia Federal que estão fora do controle do Sérgio Moro, tanto é que às vezes interceptam coisas que ele não consegue esconder. Por exemplo, a propina a Januário Paludo. E aí fica difícil para o senhor Sérgio Moro. Aí ele troca o superintendente da Polícia Federal aqui, ele troca não sei quem ali, mas fica difícil aparelhar tudo, porque tem gente honesta, tem muita gente honesta, tem gente que está com ele, mas tem gente que é honesta. Ainda mais quando vê que tem investigação, e no fim o Lula sempre é inocentado. Aí fica difícil ficar do lado do Moro, ficar do lado do bandido. Vai ficar do lado do... Mesmo o cara sendo antipetista, você vai ficar do lado do cara que é inocentado, sempre do bandido que recebia propina por meio de advogado que era sócio da esposa do juiz. Aí fica difícil. Então, a nova tentativa do Sérgio Moro é a delação do Cabral. Porque, como eu falei, só faz sentido se ele delatar o Lula. Senão, não tem delação, porque ele já é o chefe da quadrilha do Rio de Janeiro. Compartilhem o vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Já falei, é de graça, dá um segundinho, você está inscrito no canal e você ajuda muito, mais do que você imagina. A maioria das pessoas que assistem o vídeo, inclusive até o fim, até agora, não são inscritas. Então, se inscreve, seja diferente, seja o que é inscrito. Então, e compartilhe o vídeo e curte também, ajuda muito a curtir. Falou!